Legal, boa noite a todos, Shalom. Mais uma vez é uma honra e um privilégio servir à mesa. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer é servir à mesa, né? Servir à mesa do Senhor aí para esses amigos, para essa igreja amiga. E de verdade que Deus esteja conosco. Eu peço que o Espírito Santo fale aos nossos corações. Eu coloco agora a minha mente cativa a Ti, os nossos ouvidos, o nosso coração cativa ao Teu Espírito, Senhor. Que o Senhor tenha liberdade no nosso meio e que a Tua vontade seja estabelecida aqui, em nome de Jesus. Amém? Queridos, eu confesso que eu tenho pensado muito esses últimos dias, principalmente depois da palavra que a gente ouviu do pastor Guerra na sexta-feira, que a gente está em dias de arrependimento, né? Eu já tenho exercitado isso há um tempo, há um tempo aí na minha vida, e isso tem mexido demais comigo, queridos, mexido. E eu tenho pensado e meditado muito em algumas coisas na palavra, e eu queria dividir contigo hoje. O que Deus tem colocado no meu espírito tem me incomodado, e eu preciso dividir isso, preciso. E eu quero que você se incomode também, tá? A minha oração é para que o Senhor te incomode, literalmente, que você fique aí literalmente mexido com o que Deus tem feito nos nossos dias, né? O que Deus tem buscado de nós nesses últimos dias. Eu queria que a gente, em cima disso, em cima dessa palavra em cima desse pensamento, dessa palavra de arrependimento que a gente tem buscado nesses dias, sobre pecado, sobre arrependimento, sobre mudança de atitude, eu queria meditar com você num pedacinho de uma carta escrita por Paulo, que está lá em Romanos. A gente vai ler o capítulo 7 inteiro, porque eu acho essa carta, esse pedaço muito significativo, mas eu quero me atentar a um pedaço dela, tá bom? Então vamos lá em Romanos, capítulo 7. Romanos, capítulo 7. Diz assim a palavra. Posso ler? Eu vou ler na versão, a minha Bíblia é na linguagem de hoje. Dependendo da palavra, eu gosto de ler na linguagem de hoje, tá? Então você me acompanha aí, por favor. Romanos capítulo 7, a partir do versículo 1 diz assim: Agora, irmãos, vocês que conhecem a lei, não sabem que ela se aplica apenas enquanto a pessoa vive? Por exemplo, quando uma mulher se casa, a lei une a seu marido enquanto ele estiver vivo. Mas, entanto, se ele morrer, as leis do casamento já não se aplicarão à mulher. Portanto, enquanto o marido estiver vivo, se ela se casar com outro homem, cometerá adultério. Mas, se o marido morrer, ela ficará livre dessa lei e não cometerá adultério ao casar-se novamente. Assim, meus irmãos, vocês morreram para o poder da lei quando morreram com Cristo. E agora estão unidos com aquele que foi ressuscitado dos mortos. Como resultado, podemos produzir uma colheita de boas obras para Deus. Quando éramos controlados pela natureza humana, desejos pecaminosos atuavam dentro de nós. E a lei despertava esses desejos maus que produziam uma colheita de obras pecaminosas, cujo resultado era a morte. Agora, porém, fomos libertos da lei, pois morremos para ela e já não estamos presos a seu poder. Podemos servir a Deus não da maneira antiga, obedecendo à letra da lei, mas da maneira nova, vivendo no Espírito. Versículo 7. Por acaso estou dizendo que a lei de Deus é pecaminosa? Claro que não. Na verdade, foi a lei que me mostrou meu pecado. Eu jamais saberia que cobiçar é errado se a lei não dissesse não cobices. Mas o pecado usou esse mandamento para despertar dentro de mim todo tipo de desejo cobiçoso. Se não houvesse lei, o pecado não teria esse poder. Houve um tempo em que eu vivia sem a lei. No entanto, quando tomei conhecimento do mandamento, o pecado ganhou vida. Olha que louco, que sério. E eu morri. Assim, descobri que os mandamentos da lei, que deveriam trazer vida, trouxeram, em vez disso, morte. O pecado se aproveitou desses mandamentos e me enganou, e fez uso deles
para me matar. Isso, porém, só demonstra que a lei em si é santa e santos, justos e bons são seus mandamentos. Mas então a lei é boa e foi responsável por minha morte? Claro que não. O pecado usou o que era bom para me condenar à morte. Vemos com isso como o pecado é terrível, usando os bons mandamentos de Deus para seus próprios fins perversos. Versículo 14. O problema não está na lei, pois ela é espiritual e boa. O problema está em mim, pois sou humano, escravo do pecado. No entanto, a mim mesmo, pois quero fazer o que é certo, mas não faço. Em vez disso, faço aquilo que odeio. Mas se eu sei que o que faço é errado, isso mostra que concordo que a lei é boa. Portanto, não sou eu quem faz o que é errado, mas o pecado que habita em mim. Eu sei que em mim, isto é, a minha natureza humana, não há nada de bom, pois quero fazer o que é certo, mas não consigo. Quero fazer o bem, mas não faço. Não quero fazer o que é errado, mas ainda assim o faço. Então, se faço o que não quero, na verdade não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Assim descobri esta lei em minha vida. Quando quero fazer o que é certo, percebo que o mal está presente em mim. Amo a lei de Deus de todo o coração. Contudo, há outra dentro de mim que está em guerra contra a minha mente e me torna escravo do pecado, que permanece dentro de mim. Como sou miserável! Quem me libertará deste corpo mortal, dominado pelo pecado? Graças a Deus, a resposta está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Na mente, quero de fato obedecer à lei de Deus, mas por causa da minha natureza, sou escravo do pecado. Uau! Essa palavra é demais. Aliás, Paulo tem uma sabedoria para escrever. E esse texto mexeu comigo desde sexta-feira passada. Eu já estava meditando em algumas coisas e eu fui para essa palavra e mergulhei nela. E o que eu queria dividir com você essa noite para que a gente meditasse. O que Deus quer de nós, principalmente nesses últimos tempos, é que a gente viva na liberdade, que a gente seja livre. Livre para a gente viver literalmente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, como diz lá em Romanos capítulo 12. Então, quando Deus, olha só, vamos voltar um pouquinho, quando Deus criou Adão e Eva lá no Éden, ele criou o homem, quando ele em Gênesis 1:26, ele disse assim, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E quando Deus deu esse comando, quando ele criou homem e mulher, ele criou homem e mulher íntegros nele. Ou seja, eles eram íntegros no corpo, na alma e no espírito. Ou seja, a cabeça deles pensava só integralmente em Deus. A alma deles estava totalmente curada porque era íntegra em Deus. Portanto, o corpo não tinha pecado nenhum, porque era íntegro. No entanto, eles estavam nus e eram naturais. Era natural isso para eles, certo? Então, nós fomos criados na integridade de Deus. E é isso que eu quero que a gente pense. Então, se nós somos criados na integridade de Deus, voltando aqui um pouquinho para o texto de Paulo, até o versículo 7, ele vem contando da lei e do pecado, e como ele oscilou e como ele entendeu isso. A partir do versículo 7, a impressão que eu tenho, na verdade, mais do 14, é que ele entra num conflito tão grande, porque ele conhece a lei, ele sabe quem é o Espírito Santo. Falar que Paulo não tinha experiência, não tinha intimidade com Deus e com o Espírito Santo, Paulo é 80% do Novo Testamento escrito por Paulo. Ele ministrou várias igrejas por onde ele passava, enfim. E eu tenho impressão, não, aqui mostra que ele entrou num grande conflito. Por quê? Porque ele diz aqui que ele conhece a lei, porque a lei vem do Espírito. O Espírito Santo falava com ele. Ele sabia exatamente o que podia e que não podia fazer, mas mesmo assim
ele fazia o que não devia. Olha o conflito. E aqui eu vejo que Paulo é conhecedor da palavra, íntimo do Senhor, íntimo do Espírito Santo. Como que Paulo relata aqui esse conflito entre a lei que ele sabia e o que ele fazia que não devia? Sabe onde está tudo isso? Quando a gente se arrepende, voltando um pouquinho para o arrependimento, quando a gente se arrepende de algo, a gente se arrepende porque a gente sabe, principalmente quem tem o Espírito Santo, o que nos incomoda. A gente sabe o que é errado, porque é o Espírito Santo que nos convence. Não é isso? A Bíblia diz que o Espírito Santo nos convence do pecado, do juízo, né? E a gente sabe exatamente o que a gente precisa se arrepender. E muitas vezes a gente se arrepende. A gente está num culto, a gente está num momento com Deus, a gente está no envolvimento do Espírito que faz com que a gente se arrependa. E, literalmente, o arrependimento nasce no nosso espírito, porque nós não somos capazes de fazer isso. A própria palavra diz que nós somos seres humanos, nós somos frutos do pecado. Adão e Eva, Satanás, quando lá no Éden, na serpente, quando ele foi tocar no que era mais sagrado de Deus, ele tocou em Adão e Eva no espírito? Ele podia fazer isso? Claro que não, porque o espírito deles era inteiramente íntegro, ligado com o espírito de Deus. Ele podia tocar nas emoções de Eva e Adão? Não podia, porque a alma deles era totalmente íntegra e pura em Deus. Aonde Lúcifer, através da serpente, tocou na Eva, mexeu com o homem. Na mente, na cabeça. Pensa comigo. O único lugar que o diabo podia tocar no homem era através da mente. Vocês lembram o que ele falou para Eva lá? Eva, é verdade que vocês não podem comer nada do que está aqui nesse jardim? Não foi isso que Deus disse. E ela retruca, não, a gente pode comer de tudo. A gente só não pode comer dessa fruta. Ah, quer dizer então que vocês vão morrer? Vão nada. Come. Além dela ser boa, você vai ter um entendimento do conhecimento do bem e do mal. Come. Aonde o diabo tocou na intimidade e na integridade que Deus tinha com Adão e Eva? Na mente, porque no espírito ele não toca. Na tua alma ele não toca. Aonde o diabo toca? Na mente. Paulo aqui, o conflito de Paulo aqui é exatamente isso. Você acha que Paulo não tinha intimidade com o Espírito Santo? Ele não sabia o que era pecado, o que ele não deveria fazer, que não era princípio de Deus? Claro que ele sabia. O que fazia com que Paulo agisse como não devia? Uma coisa que incomoda a mim e a você, que é o que está aqui, ó, na nossa mente. E eu queria que a gente meditasse nessa noite, em nome de Jesus. Eu queria que você fizesse o que Paulo pede para os romanos fazerem em Romanos capítulo 12, versículo 2, que diz, não se conformem com este século, mas transforme-os através da renovação da vossa mente. O que isso quer dizer no original? Metanoia. Muda o seu jeito de pensar, porque é aqui que o diabo mais nos ataca. Queridos, o arrependimento começa no nosso coração, porque nós somos tocados pelo Espírito Santo e a nossa alma se incomoda, a gente fica incomodado, a gente fica desesperado e a gente se arrepende. Mas o fruto do arrependimento, a gente usufrui aonde? Na nossa mente e na nossa carne. Por exemplo, você sabe que você não pode fazer aquilo, que você não pode agir daquela maneira ou falar daquele jeito, porque aquilo não agrada a Deus. E você, num culto ou numa revelação que Deus te deu, numa visita do Espírito Santo, você se arrepende. Senhor, eu me arrependo porque eu não posso mais fazer isso. Muito legal. Mas se esse comando não for íntegro para a sua mente, no dia seguinte você está fazendo a mesma coisa. É ou não é? É ou não é verdade? Se você não entender que na sua mente você não pode fazer isso, você não vai usufruir esse fruto do arrependimento na integridade. O que Paulo está querendo dizer aqui é que, queridos,
aqui no versículo, principalmente no versículo, no final, no versículo 23, ele diz: contudo, há outra lei dentro de mim que está em guerra com minha mente e me torna escravo do pecado. O que Deus quer é literalmente nos libertar e que a gente não seja mais escravo. De quê? Do pecado, né? Mas também dos nossos pensamentos. Você quer ver como o seu cérebro, o seu pensamento, muitas vezes controla as suas atitudes? Quantas vezes você está pensando em algo, pensa numa situação, você já sofreu numa determinada área, você já tomou várias bordoadas, mas você tem um direcionamento de Deus, você tem uma convicção em Deus que você precisa fazer aquilo porque Deus vai te dar vitória naquilo lá, seja lá em qualquer área. Aí você entra naquela situação, a primeira coisa que vem na sua mente é: de novo você vai fazer isso? É ou não é? De novo você já fez. Quantas vezes você já caiu? Ou quantas vezes você já tomou bordoada? Você vai de novo fazer isso? É ou não é verdade? Ou isso só acontece comigo? Quem concorda faz assim com a cabeça. Porque, gente, quantas vezes você vai de novo pedir perdão para essa pessoa? Quantas vezes essa pessoa te maltratou? Será que ela merece de novo? Não é assim que a sua mente pensa? Ué, mas é um desejo que nasceu do espírito, que convenceu a sua alma, que sua mente está falando ao contrário. Ué, por que a sua mente, queridos, a nossa mente foi criada na integridade de Deus, só que nós perdemos isso no momento em que a Eva comeu o fruto, deu para o marido, acabou. Nós somos cortados no espírito, lembra disso? A nossa alma virou uma alma pecaminosa e o nosso corpo virou um pecado. Não tem jeito, a gente precisa resgatar isso de novo. E aqui o que eu estou querendo dividir com você é que, além do que nós oramos, queridos, eu fiz curso de cura interior e libertação. Eu não trabalho com isso hoje, apesar de trabalhar com casais, eu e minha esposa, a gente usa algumas coisas porque muitas coisas são legados, a gente entende isso, mas eu fiz curso para ser ministro, hoje não exerço porque acho que tem muito exagero em tudo isso. Então, eu já vi pessoas fazerem 10 cura interiores de libertação e não se libertarem, continuarem com as mesmas atitudes. Por quê? Porque elas foram convencidas de que precisavam mudar, mas não mudavam. Não mudavam. Muitas coisas dependem de nós. E tem coisas que dependem de nós fazermos, de nós mudarmos a atitude, Deus não vai fazer porque Ele já fez. Ele já te convenceu que isso é pecado. Ele já te convenceu que isso tem que ter arrependimento, mas isso tem que ter mudança de atitude. E o conflito de Paulo aqui é exatamente esse. Meu Deus, o mal que eu não quero, eu faço. Né? O que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero, não sai de mim. Por quê? Porque muitas vezes isso vem a batalha dentro da nossa mente. Você sabia que o seu cérebro te defende de tudo? Esse pensamento que vem na sua cabeça quando você quer fazer alguma coisa que você já sofreu lá atrás, é uma defesa do seu cérebro para isso? Porque o seu cérebro te defende. O seu cérebro te defendendo, ele defende o seu corpo. Isso é algo natural do seu cérebro. O diabo sabe disso. Então, o que ele faz? Ele potencializa. E aí é algo que você já está convencido no espírito, você já está convencido no sentimento, mas você não consegue agir porque você vai atrás do seu pensamento. Escuta uma coisa. Olha os sacerdotes. Lembra quando os sacerdotes precisavam entrar na presença do Santíssimo Lugar, e eles entravam no templo com aquelas orlas, com sinos na barra da roupa, e se ele tivesse pecado, ele caía fulminado na frente de Deus e tinham que puxar ele pela corda. Eu fico imaginando essa cena. Me diz um homem que já nasceu fruto do pecado, não tem nenhum pecado. Tem condições isso? A Bíblia diz que se nós pensarmos, nós já pecamos. Como é que um homem podia entrar na frente de Deus como sacerdote na presença de Deus e não ser fulminado? Eu imagino que esses sacerdotes faziam um exercício todo diário de controlar a sua mente, dar um comando para a sua mente através do Espírito. Qual que é esse comando? Muitos pensamentos vêm na nossa cabeça, que não são de Deus. Ué, mas você não é de Deus? Eu não sou de Deus? Por que vem esse pensamento na nossa cabeça? Não era para vir.
lembra que a minha carne limita contra o espírito. E a minha carne só toma a atitude que o meu cérebro comanda. Mexe as mãos, mexe a perna, escreve para aquela pessoa, fala aquele palavrão. O comando da minha carne está na minha mente. E o que Paulo está dizendo aqui? Eu preciso me livrar disso. Eu preciso me livrar disso, porque eu fui criado à imagem e semelhança de Deus na sua integridade. Como que eu faço isso? Pastor, me fala, como que eu faço? Como que a gente consegue comandar isso? Eu tenho feito um exercício em Deus há um bom tempo e tem surtido resultado na minha vida. De manhã eu acordo, eu levanto, faço minha oração, leio um Provérbios, enfim, eu tenho a minha intimidade matinal com Deus. E aí eu digo assim, hoje é um dia que Deus fez para mim. A minha alma está sujeita ao Espírito de Deus, porque se a minha alma está sujeita ao Espírito de Deus, eu dou o comando que eu quero para minha mente. Então, todo pensamento que não vem de Deus ou que não agrada a Deus, eu rejeito em nome de Jesus. E o grande lance é que o pensamento ou qualquer coisa que acontece tem que parar aqui, ó. Parou aqui, você já, no poder do Espírito Santo e na intimidade que você tem com Deus, você já rejeita. Porque se ele descer para o coração, a atitude na carne vem. E essa luta que nós temos é contra nós mesmos. E o que Deus está querendo nos levar nesses últimos tempos é que a gente viva na integridade dele, controlando. Lá em 2 Pedro, ou 1 Pedro, se não me engano, está na Bíblia, diz que quando Jesus voltar, ele quer íntegro nosso corpo, nossa alma e nosso espírito. Então, eu tenho essa responsabilidade de controlar, literalmente, de dar comandos para minha mente que vão de encontro à vontade de Deus. E você e eu temos o Espírito Santo, podemos fazer isso, devemos fazer isso. Porque se o nosso espírito estiver íntegro, íntimo com Deus, a nossa alma está curada. E aí a gente experimenta os frutos do Espírito que estão lá em Gálatas capítulo 5. Bondade, benignidade, domínio próprio, mansidão, tudo isso são frutos da nossa alma, que curadas dão um comando certo para a nossa mente e a gente consegue viver integralmente. É difícil? Muito, mas não é impossível, porque a gente precisa estar envolvido no Espírito e na palavra. Lembre-se de uma coisa, e depois eu queria que o pastor Manuel, o pastor Guerra abrisse o microfone para vocês falarem. Lembre-se de uma coisa, aonde você é mais testado, aonde você é mais provocado o sentimento, é onde tem o maior propósito de Deus para você. Então, se você tem uma luta em determinada área que você já se arrependeu, mas sempre ela volta, é onde tem o maior propósito na sua vida. Vença isso, ore, tenha intimidade com o Espírito Santo, através de Jesus Cristo, intimidade, porque a tua alma precisa estar curada e o comando certo precisa ser dado na sua mente. Você pode dominar através do Espírito. Por isso que a minha oração aqui foi, Senhor, coloca cativa a minha mente ao teu Espírito. Cativo a minha alma a ti, para que eu possa ter o sentimento certo, tomar a atitude certa e dar o comando certo para a minha mente, para o meu cérebro. O seu cérebro vai sempre te defender. Isso é uma função dele. Só que por causa desta função, que foi deturpada lá no Éden, o diabo se aproveita disso. Ele não pode tocar na tua alma. O diabo não pode tocar no teu espírito, mas ele pode tocar exatamente na sua mente e te tirar do propósito de Deus. E o que Deus quer é que você fique no propósito dele. Querido, Jesus está voltando. O arrependimento precisa ser íntegro na sua alma, no seu espírito, para você experimentar na sua carne e você viver a integridade, como diz em Romanos capítulo 12. Boa, perfeita e agradável vontade de Deus.
Muitas vezes, se a gente deixar a nossa mente comandar alguma coisa do nosso corpo que esteja, ou alguma área da nossa vida que precisa de arrependimento e a gente não dá esse comando, é capaz de a gente cortar fora. Sabe quando você corta fora? Porque a primeira coisa que você tem que fazer é se defender, largar fora, não é? Imagina um corpo que corta fora uma, um membro. Esse membro vai precisar de uma prótese porque ele vai continuar trabalhando. E esse comando não vai vir da mente. Então você precisa estar íntegro para você conseguir controlar o que você quiser, inclusive as suas atitudes. O que Deus está pedindo nessa noite é para que vocês tenham, para que nós tenhamos intimidade com Deus, a ponto de estarmos curados na nossa alma, curados no nosso corpo. Se precisar de milagre, Deus faz, mas tem coisas que eu e você precisamos fazer. E a gente possa dar comando para a nossa mente, para a gente ficar sarado e viver a plenitude de Deus. Falei demais, né? Pastor